Isso não tem ideia. Vai, convida a Esse aqui é mais um podcast Profissionais de Sucesso, um oferecimento da Mirante Soluções Imobiliárias. Corretor de sucesso é organizado. Ser corretor não é fácil, tá? Mas a partir do momento que você tem um organigramento de como você trabalha, logicamente você segue os objetivos, você consegue ter sucesso. Isso em geral, né? O nosso convite. E eu queria que primeiro você falasse para o pessoal como é. Renata, essa mulher é uma biblioteca ambulante. Mas eu vou apresentar. Agora que vocês que vão trabalhar com trabalhar, o Luiz. Olha, se eu tiver gordas. Ai, vamos começar tudo de novo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Beatriz, mentora, e estamos aqui em mais um podcast dessa série Profissionais de Sucesso, oferecida pela Mirante Soluções Imobiliárias, a maior imobiliária da Zona Norte, com 5 unidades e também as unidades aí no exterior, Portugal, Estados Unidos e em breve Dubai. E hoje a gente vai conversar com o Batista, que é um dos gerentes da Mirante Imobiliária, ele que fica lá na unidade, na agência Cantareira, que é na Avenida Nova Cantareira, número 3015. Ele que é gerente lá da equipe do diretor Júnior. E o Batista é uma pessoa que está há muito tempo na Mirante, a gente vai saber aqui como é que foi a entrada dele no mundo da corretagem, na Mirante especificamente, e depois a gente vai fazer uma série de perguntas que eu tenho certeza que com a experiência que ele tem, ele vai ensinar muita coisa para você, que já é corretor, e para você que quer ingressar no mundo da corretagem. Aliás, se você não é corretor, e se você for corretor em outra empresa que não seja Mirante, vem tomar um café com a gente e vem conhecer toda a estrutura dessa grande empresa que trabalha muito com treinamento, com gestão de pessoas e oferece aplicativos, todo tipo de material de acesso que precisa para um corretor ser um corretor de sucesso. Batista, super obrigada por você ter aceito o nosso convite e eu queria que primeiro você falasse para o pessoal como é que você ingressou no ramo da corretagem, quanto tempo você está no ramo da corretagem e dentro da Mirante. Milena, eu estou no ramo já há quase 30 anos. Comecei numa imobiliária, uma das mais antigas na época. A Mirante já existia e trabalhei só na Zona Norte, tive alguns convites para trabalhar na Zona Sul, mas foquei aqui, tá? Trabalhava antes, sempre trabalhei com vendas e me achei no ramo de corretagem. Que legal. E você veio para a Mirante, como é que foi? Alguém te chamou, te convidou, você decidiu fazer um contato? Como é que você veio para essa empresa? Eu tive alguns contatos, já tinha alguns convites, eu trabalhava numa outra concorrente e resolvi aceitar um deles e estou aqui até hoje. Muito bom. Trabalhei como corretor aqui uns 8 meses, mais ou menos, depois assumi a gerência. Estou Então, aqui você já há tá quase 20 anos. Desse tempo todo você ficou a maior parte já como gerente Gerente. mesmo, né? Muito bom. Então o Batista é um dos gerentes aí mais antigos, né, digamos assim, com mais tempo de experiência dentro da Mirante. Batista, vou fazer algumas perguntas aí que podem ajudar o pessoal, como eu disse, aqueles que já trabalham, aqueles que querem ingressar nessa área. Qual que é a importância de estudar o perfil de um cliente para um corretor? A importância de estudar um perfil é fazer um atendimento pontual em cima da necessidade do cliente. Por exemplo, quando o cliente procura a Mirante, sem entender, começa a ser atendido, o corretor nesse momento ele tem que arrancar o máximo de informações possível, você entendeu, sobre o perfil do imóvel que ele gostaria de comprar, que ele pretende comprar, né, para não fazer o cliente perder tempo. Hoje, na era digital, o tempo joga contra a gente. Então a gente tem que utilizar isso o máximo possível. Tá? O cliente quer sair para ver o imóvel e se gostar, ele vem para cima para comprar. Então você tem que utilizar o máximo possível o seu tempo, fazendo o máximo de perguntas possíveis, perguntas pontuais, para você não fazer ele perder tempo, mostrar
do imóvel, do perfil que de fato ele necessita e gostaria de adquirir. Perfeito, quer dizer, conseguir dar um tiro mais certeiro, né? Exatamente. Não desperdiçar esse tempo, como o Batista falou, quem hoje em dia tem tempo, pessoal? Então você tem que entender o cliente desse ponto de vista, de que tudo hoje em dia é muito acelerado, as pessoas realmente não têm tempo, e quanto mais você conseguir oferecer rapidamente, até porque existe uma concorrência enorme. O capitão sempre apresenta esse dado de que quando um cliente entra em contato com um corretor, ele provavelmente está falando com mais uns 20 corretores. Possivelmente. Então, quem então der o tiro mais certeiro for mais rápido... Exatamente, por isso que você tem que tirar o máximo de informação possível para você otimizar e mostrar exatamente o que ele quer comprar. Porque o cliente hoje ele não quer perder tempo, como eu já havia dito. Se você não der um bom atendimento para ele, mostrar de fato o imóvel do interesse dele, ele vai te descartando. Você entendeu? Vai cair na mão de outro corretor que vai fazer esse papel e esse vai sair na frente. Muito bem. Batista, em relação à documentação, eu sei que dentro de uma negociação, né, da compra, da venda, existe uma série de documentos aí que fazem parte disso. Qual que é a importância e quais são os documentos necessários e importantes para se verificar para uma situação de compra, venda de um imóvel? Bom, documentação. Vamos falar dos proprietários, né? O imóvel ele tem que estar em ordem, tanto na parte de certidões negativas, no caso PTU, a regularidade do imóvel tem que estar em ordem. Com o que é regularidade? Área construída, área do terreno, se for apartamento, ele tem que estar em ordem na parte condominial, Tem que estar quitado, é isso? Exatamente, tem que estar em dia, certo? Aí partindo para os proprietários, tá? Os proprietários a gente tem que tirar uma série de certidões e certificar que ele não tem problema nenhum para que a venda seja boa, firme e valiosa, certo? No caso, a gente tira N certidões, se certifica de tudo para saber se não tem problema nenhum, nem com o imóvel e nem com os proprietários do imóvel. Certo? Ô Batista, essa documentação, aí uma dúvida que me veio agora na cabeça, é o gerente que cuida disso? É o corretor checa? De quem que é essa responsabilidade? Essa responsabilidade é do gerente. É do gerente. É do gerente. Então, atenção, corretores. Tem alguma coisa que o corretor tem que fazer em relação a isso ou ele só vai encaminhar esse Hoje o corretor anda junto com o gerente. Você tá. entendeu? Ele sempre está participando de tudo, porque às vezes o cliente não só liga para o gerente, como liga também para o corretor. E os dois têm que falar a mesma língua. Tem que estar alinhado. Então, tudo que acontece numa venda, o corretor tem que ter participação. Estar sempre atento a tudo, para se o cliente perguntar alguma coisa, ele também saber responder. Certo? Então, vamos supor, o corretor, fica tranquilo que a documentação está tudo em ordem, eu já chequei tudo, está tudo em ordem. Se por acaso alguém te ligar, pode afirmar isso. Entendi. Ok? Qual que é o maior erro aí dos novos corretores, Batista? Então, a época, a gente vem lá de trás, né? Ou na época que não existia internet. Corretor raiz. Mal existia celular, né? Era bip na época, né? Então a gente trabalhava muito com anúncio e jornal. Hoje a era é digital e a velocidade é muito grande. Então o corretor que está chegando agora, ele tenta, como é que eu vou te explicar? Ele tenta otimizar algumas coisas que passa despercebido. Por exemplo, tem que conhecer o imóvel, ele acha que ele vendo pela internet, ele já está ciente do que se trata. Ele usa mais a tecnologia do que ele deveria, exatamente, né? Tá. Algumas coisas tem que passar pro lado lá de trás ainda, tá? Você entendeu? A internet é muito boa, mas você tem que fazer outra parte. Tá? E o corretor novo, ele já vem com a sangue nos olhos. Ele quer já pegar pela internet, ele já quer fazer a captação, ele quer adquirir as fotos do imóvel. Sem sair da cadeira. Sem sair da cadeira. Vai fazer uma avaliação, ele olha o que já tem na internet. Cada imóvel é um imóvel. Existe imóvel que um imóvel vale, um exemplo, 1 milhão, um encostado dele vale 500.
Aí você tem que saber por que isso acontece. Para isso você tem que conhecer o imóvel, certo? Para você saber do que você está falando. Te perguntar uma coisa, eu ouvi falar isso muito aqui em relação ao atendimento de casal, né? Normalmente marido, mulher, enfim, hoje em dia também os casais têm uma outra configuração, né? Homem, mulher, né? Como é que a gente faz para atender um casal? Tem alguma dica específica? A dica é a mesma de qualquer outro cliente. Tem que tirar todas as informações. É claro que o homem, né, no caso do casal, vamos falar entre homem e mulher, um casal homem e mulher, tá? O homem, ele dá preferência por umas coisas que a mulher dá preferência para outras. Ele dá preferência, por exemplo, o espaço de garagem. Um exemplo, o espaço de garagem. A mulher já dá preferência por uma sala um pouco maior, uma cozinha mais equipada. Então tem interesses, né? Exatamente, né? Mas na maioria das vezes quem decide mesmo é a mulher. Aí, mulherada. Muito bom. E outra coisa, segredo para conseguir colocar uma placa. Eu escuto muito dos corretores da dificuldade que eles têm, e pela experiência que eu tenho aqui, eu percebo que isso é muitas vezes uma objeção do próprio corretor, né? Muito mais do que o cliente, porque eles dizem que o cliente não quer mais pôr placa. Enfim, e aí, tem um segredo para pôr essa placa? Não existe segredo, existe postura, na minha opinião. Tá. Certo? Ele tem que usar a estrutura, você entendeu, de marketing da empresa, você entendeu? Para poder solicitar uma placa. Olha, eu vou, só não me autoriza a colocar uma placa. Vocês já tiveram placa aqui, como da maioria das vezes. Mas, poxa, conversa com o cliente. Às vezes um mau atendimento, você entendeu? Não pode ficar generalizado da empresa, certo? Então você tem que mostrar para ela que você vai fazer um trabalho, que você vai dar atenção que ela merecia, e avisar para ela que se ela conseguir autorizar a placa, o imóvel dela vai ficar não só em evidência com a placa, como nas nossas redes sociais, com destaque devido à colocação da placa. Então tem que usar o marketing da empresa para falar para ela que a placa, você entendeu? Faz parte do processo de a gente trazer o cliente para comprar o imóvel dela. Certo? É uma forma de divulgação que não dá para deixar de lado, né? O cliente de placa, apesar da internet, apesar das mídias digitais, mas a placa ainda é uma dos marketings mais pontuais, digamos assim. O cliente, quando passa numa rua e vê uma placa e liga daquela placa, é porque ele gostou, já né? gostou da rua, já gostou do imóvel, resta acertar preço e ele gostar do imóvel. Mas vamos supor que ele não gosta daquele imóvel, tá? Você está com o cliente comprador na mão. Perfeito. Você sim, entendeu? sim. Você leva ele para outro lugar. Você entendeu? A placa é mais benéfico para o corretor do que até para o próprio cliente que quer vender o imóvel. Nesse sentido que você falou, sim, porque às vezes ele não vai gostar daquele imóvel, mas você vai continuar com o seu trabalho. Porque é um cliente potencial. Uma pessoa que sai na rua e liga por causa que viu uma placa, é um cliente comprador. Diferente da internet, que ele clica aqui, clica ali, clica lá. Às vezes pode ser um pulsador só, né? Um captador. Sim, também. Agora, o cliente de placa é um dos melhores clientes hoje no mercado. Perfeito. Ô Batista, e lead? A gente recebeu a lead. Qual que é a primeira providência? O que o cara tem que fazer? O que esse corretor tem que fazer com essa lead? Ele tem que se cercar para ver se as informações do imóvel bate com o que lá está escrito antes de ligar para o cliente. Na minha opinião. Olha, é importante. Eu aconselho os corretores da minha equipe quando receber uma lead, confirmar todas as informações antes de falar com o cliente. Importante. Mas isso tem que ser de bate pronto. Pegou a lead, liga para o proprietário, como é que vai? Tudo bem? Eu tenho um cliente interessado no teu imóvel, estou ligando para checar as informações. Então você recomenda inclusive que ligue, não é só olhar, porque olhar já está lá, a informação. Ligar, porque às vezes o imóvel está lá já há algum tempo, ele pode ter uma variação de preço, ele pode ter uma variação, a pessoa às vezes na época queria vender só à vista, agora ele aceita imóvel. Pode ter feito uma mudança pode ter na feito, configuração. exatamente.
Ó, Então gente, você tem que, antes de ligar para o cliente, certificar de como está a situação do imóvel, confirmar preço, confirmar se ele ainda é o valor é aquele, porque se você liga para o cliente direto, sem sofrer, e depois quando você volta para confirmar que o cliente quer ver e ele te passa uma informação diferente do que você passou para o cliente, você entendeu? Isso é o que não pode acontecer. Tá? Gente, olha que dica que o Batista deu. Eu não Isso lembro não de pode ninguém ter acontecer. falado isso aqui que o Batista está falando, hein? A gente primeiro checar esse imóvel com o proprietário antes de dar retorno. Agora é tudo muito rápido, né, gente? Tem que ser Não é rápido. no dia seguinte, hein? É na hora, né, Batista? Exatamente. Rapidez. Hoje em dia, as nossas FAQs, as nossas leads, vai direto para o corretor no celular dele, no e-mail dele, no sistema da empresa. Então a facilidade de fazer tudo isso é pontual, é na hora, é full time. Ele recebe a lead no celular, do próprio celular ele entra no imóvel, ele fala com o cliente e em seguida já fala com o proprietário, com o cliente. Certo? Então não tem por que esperar para depois, para amanhã, não existe isso. Tá. O cliente quer ser atendido na hora. E o cliente que se você demora muito para atender, ele começa a ligar para outro. Tem outros, né, gente? Nós falamos aqui. O cara tá ligando para você e para mais 19 corretores no mínimo. Exatamente. Quem sair na frente leva, né, Batista? Isso. Aí cabe o corretor fidelizar o cliente. Para dali para frente, ele ser o corretor do cliente. Muito bom. Cadastro, como é que faz? Como é que trata cadastro, Batista? O cadastro é o bem mais precioso da imobiliária. O cadastro tem que ser tratado com o maior carinho possível. Tem que estar sempre sendo atualizado, você entendeu? Principalmente se todo corretor fizer a parte dele, manter sempre os imóveis dele atualizados, o cadastro está sempre atualizado. Você utiliza um monte de tempo, porque às vezes você liga para fazer uma pesquisa, aí você se depara com um imóvel que já vendeu. Você se depara com um imóvel que não é mais aquele preço, então já sai fora daquele valor que você está pesquisando. Então você acaba perdendo mais tempo do que o necessário. Você entendeu? É isso, o cadastro é tudo dentro da imobiliária. É o E aí, bem da imobiliária. aí é um pensamento que todos devem ter, porque Não, vai facilitar, isso. o cadastro atualizado vai facilitar todo mundo, e o cadastro não atualizado vai prejudicar a todo mundo também. Né? Mas não é só atualizar quando você vai fazer uma pesquisa e você se depara com algumas informações cruzadas. É estar sempre atualizando, principalmente os imóveis que são indicação dos próprios corretores. Quanto mais eles mantêm atualizado, mais fácil eles têm é mais fácil eles ganhar uma indicação, porque o imóvel bem indicado é meia venda. Perfeito. Boa dica, hein, gente? Batista, conhecer imóveis antes do cliente é importante? Muito Por quê? importante. Principalmente quando você pega um imóvel, um cliente de padrão, um padrão acima, um padrão A, por exemplo. O cara, você não vai mostrar um imóvel para o cliente que você nunca viu na sua vida. Você entendeu? Você tem que conhecer um imóvel, porque o cliente, no próprio caminho, que quando você está indo para o imóvel mostrar para o cliente, ele já vai te perguntando alguns dados que você tem que passar para ele antes de chegar. Tem que ter Chega lá no segurança, imóvel, né, do que você você tá vai falando. chegar lá e vai ficar surpreso igual o cliente quando ele está vendo. Você tem que conhecer os imóveis. Tem que conhecer. O imóvel tem que conhecer antes de mostrar para o cliente. Tá? Porque É vai primordial muita isso aí. coisa, e lá também, né? Para Quando- você não se deparar com surpresas, né? Quando você conhece o imóvel, você conversa com o proprietário, você sabe por que ele está vendendo, se ele precisa vender, se ele quer um maior depois que vender, se ele quer um menor, você entendeu? A condição dele de venda, se ele é um cara maleável, se ele não é. Certo? Os defeitos que tem o imóvel, você entendeu? As coisas positivas que tem o imóvel. Aí quando você vai apresentar um imóvel para o cliente, você está sabendo de tudo. Então você conduz a visita do jeito como deve ser. Perfeito. Então isso é uma coisa muito importante, conhecer imóvel antes de mostrar para o cliente. Todos os imóveis que você vai mostrar para o cliente, você devia conhecer. É o corretor novo que está chegando. Ele é digital, ele Que é o que entra você no falou. sistema, ele vê foto, ele vê não sei o quê, mas ele não conheceu ali. As fotos, às vezes, quando a gente vai tirar, a gente procura tirar das melhores partes do imóvel. Né? Aí fica algumas coisas para trás. Nem sempre reflete a Entendeu? realidade, né? Sem contar que quando você visita o imóvel, você conversa com o proprietário. Você já sabe mais ou menos o que ele quer.
certo? De repente o seu cliente não é o imóvel que o seu cliente está buscando, conhecendo o imóvel. Então você já não mostra aquele imóvel para o cliente, você mostra outro, não vai fazer o cliente perder tempo. Gente, o capitão fala sempre aqui, ó, TBDC, tire a bunda da cadeira, não adianta ser corretor. É importante estar no salão, né, Batista? Mas também não dá para ficar só no salão, só na frente do computador, achando que vai saber, conhecer, fazer tudo por ali, né? O corretor tem que ter agenda, certo? Ele tem que ter agenda para conhecer as indicações dele, ele tem que ter agenda para conhecer as indicações do perfil que ele gosta de trabalhar, ele tem que ter agenda para fazer captação, certo? Ele tem que ter agenda para organizar as visitas, ligar para os clientes, tentar achar uma melhor condição. Tudo isso é muito importante. É corretagem. Todo mundo quer vender, mas tem que fazer a outra parte. Não é porque sem fazer outra parte você não vai vender. A venda vem como consequência de um bom trabalho executado lá atrás. Organização e um trabalho de qualidade, né, gente? Claro. Estamos indo aí para quase nosso fechamento. No momento das negociações, eu sei que quem trata da negociação é o gerente, né? Esse é o grande papel do gerente. Mas o corretor, ele tem que estar lá? Tem que estar. Por quê? Ele tem que escutar tudo que eu falo, para sempre estar por dentro do que eu estou falando. Sempre estar antenado em toda a conversa. Então é porque é importante aquilo que ter eu falei para você. conhecimento. Sim, o importante o corretor tem que estar alinhado com o gerente. Tá? Numa proposta, numa tratativa, sempre tem que estar presente. Certo? Eu conheço, a gente conhece valores, você entendeu? Agora, o cliente quem conhece é o corretor. Porque ele que acompanhou esse tempo todo até chegar na mesa de negociação. Certo? É primordial, o cliente ter o corretor tem que acompanhar sempre em todas as tratativas. Se é pelo telefone, tem que estar do lado, escutando o que eu estou falando para o cliente, você entendeu? E prestando atenção, porque se o cliente ligar para ele, tem que falar a mesma língua que eu. Não pode dar uma informação diferente, porque pode pôr a perder toda a negociação. Perfeito, né? É isso. Perfeito. Batista, para encerrar aqui, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esses corretores que a gente falou, né, principalmente os novos que podem vir aqui para Mirante ou que já estão na Mirante. O que você tem aí a dizer para um corretor que está começando a carreira? É bom, é ruim? O que ele pode fazer? Vale a pena? Ganha dinheiro? O que você diz para esses corretores novos? Olha, a corretagem é uma coisa fantástica, eu gosto muito. Tanto é que eu estou quase 30 anos no ano. Então é assim, o que eu posso falar para eles é garra, é otimização, você entendeu? É um ramo que você consegue ganhar dinheiro, certo? Mas para isso você tem que ter uma organização, você tem que fazer outra parte, você entendeu? O cliente tem que chegar na sua mão, não adianta você ser uma Ferrari se você não tem gasolina. Então você tem que ser bom em tudo, você tem que ser bom na venda e tem que ser bom na captação. Você tem que fazer o cliente chegar até você. Se você não tem cliente, você não vem. Então, para o cliente chegar até você, tem que fazer a outra parte. Captação, placa, internet e outros bichos. E se falar em empresa, hoje na Zona Norte não existe melhor empresa para trabalhar do que a Mirante. Isso aí. Gente, agradecendo aqui, ó, Batista, esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vocês tiveram muita informação aí interessante. O Batista, como a gente falou no começo, é um dos gerentes mais antigos aqui da casa, né? Começou como corretor, mas imediatamente foi aí para o cargo de gerência, está aqui há muito tempo. Batista, super obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. O capitão fez questão aí, o capitão indicou. O capitão, né, a gente sempre chama de capitão, é o Luiz Carlos Quechichian, que é o CEO, o dono da Mirante. E o capitão selecionou as pessoas para a gente entrevistar aqui, as pessoas, corretores, gerentes, diretores, que realmente pudessem trazer informação e conhecimento para todos vocês. Lembrando, se você é corretor em outra imobiliária que não seja Mirante, você é alguém que está querendo ingressar no ramo da corretagem,
vem bater um papo aqui, vem tomar um café com a gente, de repente, quem sabe, entrar aí na equipe do Batista, que é a equipe Elite, né, Batista? Isso. A equipe Elite, cada equipe aqui tem um nome, né, um nome de guerra, digamos assim. Então vem tomar um café com a gente. A unidade onde o Batista trabalha é lá na Avenida Cantareira, número 3015. do diretor júnior, todos lá preparados aí para te receber super bem, mas nós temos 5 unidades, a Mirante é a maior imobiliária da Zona Norte e também com unidades fora do Brasil, Portugal, Estados Unidos e em breve Dubai. Até a próxima, pessoal! Obrigado.